Fala galera, vou estar resolvendo a sexta questão da AP1 de Álgebra 2 do CEDERJ do segundo semestre de 2022. Mas antes de resolver a questão propriamente dita, eu preciso falar para vocês sobre a multiplicação entre números complexos, porque ela vai ser muito importante na resolução final dessa questão. Vamos supor que a gente tenha um número complexo Z1 com a parte real igual a A e a parte imaginária igual a BI, beleza? E o número Z2 com a parte real igual a C e a parte imaginária igual a DI. Qual seria a multiplicação de Z1 vezes Z2? Pessoal, a gente tem uma fórmula muito prática, tá? Que é AC menos BD mais AD mais BC com o I aqui, a unidade imaginária em evidência. Mas vamos demonstrar isso aí para vocês. Eu tenho uma forma prática que eu faço que a gente não esquece essa formulazinha, que ela é bem chata de gravar. Para chegar nessa fórmula que eu mostrei aqui anteriormente, a gente faz o seguinte, ó. A gente pega o Z1, que vai multiplicar por Z2, e coloca os números complexos entre parênteses, ou seja, o Z1 é A mais BI, o Z2 ele é C mais DI. E a partir daí eu criei um macete para mim que dá muito certo. O que acontece? Eu faço dois parênteses somados entre eles. Nesse último parêntese eu ponho a unidade imaginária em evidência. No primeiro parêntese eu ponho um sinalzinho de menos dentro dele. E no segundo parêntese eu coloco um sinalzinho de mais dentro dele. E a partir de agora eu vou executar a minha multiplicação da seguinte forma. Eu vou pegar o A, vou multiplicar com o C. Então vamos lá. Nesse pedacinho aqui eu vou colocar o produto AC das duas partes real do número Z1 e Z2. Depois eu vou fazer a multiplicação entre BI e DI. Só que é o seguinte, eu não vou colocar o I, eu só vou colocar o B e o D. Repara que ficou tipo uma sobrancelha cruzada aqui em cima? Tudo bem. Nesse outro parênteses aqui, que tem um sinalzinho de mais, eu vou pegar o A e vou multiplicar por DI. Aí eu coloco. Observe que eu estou colocando sem a unidade imaginária. Então aqui vai ficar AD. E a última multiplicação, eu vou pegar o BI, a parte real, vou multiplicar pela parte, o BI, que é a parte imaginária do primeiro número, de Z1, e vou multiplicar por C, que é a parte real de Z2. Então vai ficar aqui, ó, BC. É muito importante que durante essa multiplicação a gente esqueça a unidade imaginária, porque ela já está aqui. A gente já desenhou o parente. Agora, olha para cá. Depois desse macete, ó, ficou fácil, ó, AC menos BD mais AD mais BC com a unidade imaginária em evidência. E eu uso isso aqui para a multiplicação, facilita muito a minha vida, tá bom? Então nunca vou esquecer, ó, dessa sobrancelha, fica igual uma sobrancelha aqui cruzada, uma boca grande e uma boca pequena. Primeiro eu multiplico o bocão, depois eu multiplico a boquinha. Esse é um macete que eu uso, eu penso isso aí e isso faz que eu não esqueça. Outro detalhe importante para a gente resolver a questão é conhecer essa propriedade aqui. Eu acho uma propriedade muito importante. O que significa 1 sobre Z? É a mesma coisa do inverso de Z. E quando a gente fala o inverso de um número complexo, a gente diz que é o conjugado, é a razão, né, entre o conjugado e o módulo desse número ao quadrado. Vamos estar definindo aqui o que é o conjugado de um número complexo e o que é o módulo de um número complexo.
Vamos lá, o conjugado de um número complexo é o seguinte. Eu tenho um número complexo, ele tem a parte real e tem a parte imaginária. No caso aqui desse número z fictício que eu criei, a parte real ela é x e a parte imaginária é y. Tá ok? Só que a parte imaginária tem o detalhe que ela é acompanhada da unidade imaginária, chamada de i. Então, o que é o conjugado desse número complexo z? Eu simplesmente repito a parte real e troco o sinal da parte imaginária. Se aqui é mais, no conjugado vai ser menos. Se aqui for menos, no conjugado vai ser mais. Como aqui é mais, o conjugado ele vai ser menos. E eu repito a parte imaginária. Beleza? Já o módulo de um número complexo, eu vou pegar a parte real, vou elevar ao quadrado e vou somar. Quando eu elevar ao quadrado, pessoal, o que acontece? Eu vou apagar aqui. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, ensinar esse macetinho. Ó. Eu pego a parte real, coloco dentro de um parêntese e elevo ao quadrado. Somo com a parte imaginária também dentro do parêntese e elevo ao quadrado. Porque pode ter um sinal aqui na parte real e na parte imaginária e isso pode complicar. Só que eu faço o seguinte, ó. Eu tiro a raiz quadrada disso aqui, ó. Isso é o módulo de um número complexo. Só que se vocês observarem, observe que aqui ele não quer simplesmente o módulo de z. Ele quer o módulo de z ao quadrado. Então significa, quem é o módulo de z? O módulo de z é essa raiz aqui, ó, essa raiz quadrada aqui, ó. Pronto. E se eu pegar essa raiz e elevar ela ao quadrado, o que acontece? A potência ela vai cortar com o índice aqui do radical. Ou seja, quando eu tenho o módulo de z elevado ao quadrado, é simplesmente eu fazer o quadrado da parte real e somar com o quadrado da parte imaginária. Sempre vou usar isso aqui. Toda vez que tiver alguma coisa com módulo ao quadrado, é só eu fazer o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. A questão ela aborda justamente a divisão entre números complexos. Ele quer que divida um número complexo Z1 por um número complexo Z2. Eu chamei Z1 de 1 mais raiz de 3i. E chamei de Z2 o raiz de 3 menos i. Beleza? Então vamos armar aqui, vamos trabalhar primeiro, vamos raciocinar primeiramente com esse Z1 sobre Z2. Vocês concordam em dizer que Z1 sobre Z2 é o mesmo que Z1 multiplicado por 1 sobre Z2? Isso aqui nós podemos fazer, tá? É a propriedade da multiplicação, das frações lá. Vocês concordam em dizer que o seguinte, 1 sobre Z é a mesma coisa que o seguinte, Z1 multiplicado pelo inverso de Z2, que é exatamente isso aqui que está em rosa aqui, ó. Ou seja, isso aqui vai ficar substituindo essa parte aqui, ó, por isso aqui, como é que vai ficar? Z1 vezes o conjugado de Z dividido pelo módulo ao quadrado de Z. Bom, quem é o conjugado de Z, né? Na verdade aqui é o conjugado de Z2 e o módulo ao quadrado de Z2. Vamos lá. Vamos fazer a substituição dessa farofa toda aqui? Então temos aqui
que Z1 sobre Z2 vai ser igual a Z1. Quem é Z1? 1 mais raiz de 3i. Quem é o conjugado de Z2? É Z2, só que troca o sinal da parte imaginária. Então, vou repetir aqui a parte real e vou trocar o sinal da parte imaginária. Então, aqui, no numerador, eu vou substituir por quem? Por raiz de 3 mais i. Troquei simplesmente aqui esse sinal, tá? Então, isso aqui é o conjugado de Z2. E agora? E o módulo de Z2 ao quadrado? Pô, primeiro eu calculo o módulo de Z. Ou eu já posso fazer direto. Eu posso falar que o módulo de Z2 ao quadrado é igual a parte real de Z2 elevado ao quadrado mais a parte imaginária, que é menos 1, elevado ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado fica 3, menos 1 ao quadrado fica 1. Então, isso aqui vai dar 4. Então, eu já posso substituir aqui, ó, por 4. E agora? Eu fiquei com uma multiplicação de números complexos, né? Eu tenho que multiplicar esse complexo, 1 mais raiz de 3i, com raiz de 3 mais i dividido por 4. Eu vou fazer o seguinte, para me facilitar a minha visualização. Eu vou colocar assim, ó, 1 mais raiz de 3i, e vou multiplicar. Eu vou separar aqui a parte real da parte imaginária. Vou aplicar aquela propriedade das frações, ó. Raiz de 3 sobre 4 vezes, ou melhor, mais 1 sobre 4i. E agora? E agora ficou super simples, né? É só eu fazer o seguinte, eu pegar e montar aquela história do parêntese, vocês lembram? Para me chegar nessa situação aqui, nessa fórmula aqui. Ou seja, eu monto meu parêntese aqui, isso aqui é igual, né? Soma. E ponho o meu i em evidência. Eu vou até botar um parêntese um pouco maior, para ficar bem folgado aqui de escrever. Ó, coloquei o i em evidência. E a partir de agora, eu vou naquele esquema. Ah, me esqueci aqui dos sinais, ó. Esse sinal aqui é menos, esse sinal aqui é mais. Agora eu vou partir para aqueles desenhos, ó. Primeira sobrancelha. É uma distributiva, né? Eu vou multiplicar 1 vezes raiz de 3 sobre 4. Então tá aqui, ó. 1 vezes raiz de 3 sobre 4. Agora eu vou para a segunda sobrancelhazinha, ó. Vou multiplicar o raiz de 3 vezes 1/4. Observe que eu desconsidero a unidade imaginária. Então, aqui vai ficar raiz de 3 vezes 1 sobre 4. Olha só, aqui vai dar raiz de 3 sobre 4. E aqui também. Só que elas estão diminuindo. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, já afirmar que isso aqui vai valer 0. E agora, vamos para o bocão. Eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por 1 sobre 4. Então, vamos lá. 1 vezes 1 sobre 4. Eu vou pegar o raiz de 3 e vou multiplicar pelo raiz de 3 sobre 4. Então, tá aqui, ó, o bocão e a boquinha da parada. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Vamos prosseguir agora nos nossos cálculos. Agora é só continha matemática, né? Com isso aqui, eu vou ficar com 1/4. O i, eu tenho que permanecer a unidade imaginária e evidência lá fora. Não pode esquecer disso. Eu tenho 1/4 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vou apagar aqui que saiu estranho 3. Vamos lá. Dá 3, ó.
i, aqui embaixo dá 4, tudo isso está multiplicado por i. Ou seja, tudo com o mesmo denominador. Eu somo os numeradores. Aqui vai dar 4 sobre 4. Quando eu somar 1 mais 3 dá 4. E o 4 vai estar lá embaixo. A gente vai ter essa situação aqui, ó. 4 sobre 4. Essa conta aqui. Isso aqui igual a 1. Ou seja, vai ser 1 vezes i, que eu posso afirmar que isso aqui dá i. Está encerrada a questão. Então, o que a questão pede, que é a simplificação da divisão entre os números 1 mais raiz de 3i pelo número raiz de 3 menos i, vai dar o complexo i. É um número imaginário puro. Ele só tem a parte imaginária. E o coeficientezinho ali, ó, a minha parte imaginária, na verdade, é 1, mas eu não preciso escrever. Então, eu só coloco a unidade imaginária. Então, está encerrada aqui a resolução da questão. Forte abraço aí a todos.